deixa lá um pouquinho. Deixa lá. Não, mas o Abdô, a nossa história é tão louca, velho. Olha só, a gente foi fazer uma reunião com o pessoal pra tentar acertar alguma coisa na época, antes de resina, tá? Aí o cara falou, vamos almoçar lá no restaurante de massas, lá no Iguatemi. Eu falei, nossa, tão morto, como é que eu vou pagar essa conta? Mas tem que ir, vai saber, né? Se dá certo ali, eu tô top. Fomos. Olha que doideira, velho. Chegamos, né? A Laís, o cara com a mulher dele, o Samuca e tal, e come, e conversa, e pá, e tal. E só vendo a conta subindo e... Tomando cerveja. E o bolso zerado, né? Falei, meu Deus. O Lucão tem água da torneira aí? Mais ou menos isso. Mas eu não vou comer. Falei, não, o tô que eu sem vou fome. fazer, filho? Aí tá, chegou, comemos. No final do prato, cara. No final. No final, eu peguei, fui morder o macarrão. Não tinha um parafuso dentro Uma porca, sei lá quem era. Não, era o parafuso. Era o parafuso. Dentro do macarrão. Falei, nossa, que loucura é essa? Aí chamei o gerente, falei, cara, achei o parafuso, a porca e a arruela deve estar por aí. Sabe o que você tava procurando? Tá aqui. E o cara falou, nossa, caiu o armário mesmo dentro da cozinha. Caraca! Tinha caído uma prateleira, É. ele falou. E ele falou assim, deve ter, a gente tirou tudo, mas deve ter quicado pra dentro do panela. panelão de molho. E aí tá aí o parafuso. Falei, E o ruela, Lucas chamou parafuso. ele bem É, tranquilo, falou, discreto, cara, né? não é por nada não, mas acho que a porque- arruela deve estar aí. A porca, né? Uma senhora vai lá e morde, perde o dente, meu Deus. Aí o cara falou, nossa, obrigado por nos avisar e tal, né? Pode ficar tranquilo. Não precisa pagar a conta da mesa. A mesa tá paga, pode comer o que quiser, beber o que quiser. Tá tudo aí por nossa conta hoje. Eu falei, nossa senhora. Olha que benção. Não, Meu Deus, Pedro, velho. tem o dedo de Deus em tudo. É isso, Aconteceu cara. isso com a gente. Era bizarro. Que loucura! Umas coisas Você assim. tem que escrever um livro com essas histórias, velho. Nossa, Caraca! cada uma, velho. Não, várias. Que doideira. Foi várias. Vocês começaram em 2022, então, né? Foi. E, pô, 2022 a gente tá falando daquela época que ainda tava na pandemia ali, meio que finalzinho e tal. Tava num boom da resina, né? 2020, 2021 ali foi um boom da resina absurdo, né? Aham. Vocês conhecem muito bem o público de vocês. Vocês estudam muito bem o público, o nicho de vocês e tal. Como que vocês veem o público daquela época pro público de agora? A pessoa que chega hoje, vocês sentem que ela chega mais preparada, ela chega com mais informação, com menos informação? Que paralelo que vocês traçam, assim, do público quando vocês começaram, do nicho de vocês, do cliente de vocês, dos alunos, enfim, pro público de agora, assim? Bedu, Pra quem tá iniciando, pra quem já tá no meio e tal. pra gente falar do público lá de 2022 é meio difícil. Por quê? Porque a gente não tava focado no público, a gente tava focado na gente, Tá. né? Então a gente tava construindo a nossa história. A gente tava fazendo as nossas peças, né? Do jeito que a gente acreditava que tinha que ser feito, com qualidade, com velocidade. E a gente começou a vender o curso e se relacionar Depois com as de um ano, pessoas. Depois de um ano, né? Foi lá para no começo de Abril março, de 2000. abril de 2023, que a 23. gente começou a vender cursos e etc. Eu lembro que quando a gente se conheceu na Mega, vocês tinham acabado, você tava rouca, até Nossa. toda doente e tal. Você tinha acabado acabado de fazer o primeiro um lançamento. lançamento de curso e tal. Primeiro, segundo. Acho que foi o segundo ou terceiro. Então a gente tava assim, meio que a gente saindo daquela nossa bolha de loucura, né? E dificuldade que a gente tava passando. Na verdade, tava entrando numa transformação, tava bem difícil aquela época ainda. Tava tentando sair daquela dificuldade que a gente tava passando. E aí foi vender o nosso curso, porque a gente sentia que as pessoas chegavam e falavam: eu quero fazer as peças do jeito que vocês fazem também. Então, a gente vendia técnica sem entender muito bem o público em si. A gente começou a perceber que era um público que era carente de uma técnica boa de trabalho com a resina. Uma técnica profissional com metodologia ali aplicada. E simples, né? Ok, né? Nossos cursos têm aula de química, de física, de matemática aplicada, mas bem simplista, de um jeito bem, sabe, fácil de entender, para que as pessoas possam entender e ter a base do conhecimento mesmo, do trabalho com a resina, né? Então, a gente tava, na verdade, absorvendo um público que já trabalhava com resina.
mas trabalhava errado, né? Não tinha resultados tão satisfatórios, assim. A gente tem, assim, hoje dados de que nossa metodologia, ela acelerou o processo de resinagem em 4 vezes. Então, a pessoa levava ali 4, 5 horas para fazer uma joia afetiva. Hoje ela leva 1 hora. Parte de acabamento, né, por exemplo. Porque não sofria mais com grude, com nada. A peça de resina já vinha bem bonitinha. Então, assim, eu tenho uma aluna Isso que a gente tem, né? até manual. Com máquina. Com máquina 15 minutos para dar acabamento numa joia do começo ao fim. Sim. Então, hoje a gente tem até um depoimento de uma aluna que falava assim, olha, antes eu levava para fazer uma joia eu levava 5 horas. Hoje eu fiz 5 joias em 1 hora. Então, sem investir em nada, só em conhecimento. Então, a gente tinha esse público que já estava no mercado, não era um público novo, era um público que já estava no mercado, e a gente veio com essa proposta, aprenda a trabalhar com a resina poliéster cristal da forma correta. E pá, fez abraçou esse mercado que já existia, tá? Então, eram mulheres, e a maioria trabalhando com joia, que era o que tinha bastante no ramo da poliéster. Ninguém fazia nada além de joia nessa época, assim, era botânica, afetiva, joia normal, né, só de resina. E era, né, amor, a gente nem entendia muito certo qual que era o público, a gente tava fazendo, só tava no flow, sabe? No flow. E aí depois, porque o que traz o sucesso de um bom lançamento de curso, de produto, do que quer que seja, é você ter um conhecimento massivo do seu cliente, do que ele precisa, do que ele tem dificuldade, do que ele deseja. Então, a gente tem um contato muito próximo com os nossos alunos, com os nossos seguidores. Sou sempre eu que estou ali na frente, eu que respondo as mensagens do direct no Instagram. As pessoas acham que às vezes está falando com gente da equipe. Sou eu que estou ali respondendo, fazendo story. Então, eu consigo entender muito bem qual é o problema. Eu que leio as mensagens dos posts, eu que respondo. Eu tô sempre em contato com as alunas, tô no grupo de suporte todos os dias, sou eu que dou suporte dentro dos nossos cursos, então eu sei quais são as dores delas. E eu fui conhecendo o público nessa jornada, porque a gente não era desse mercado, de fato. Então, eu não estava dentro de algum grupo de resineira, vendo as pessoas falando qual era a dificuldade, etc. Não, eu caí ali de paraquedas. E daí pra frente, eu comecei a entender o público. Então, do público do mercado em si, que já trabalha com resina, eu não sei, eu sei o nosso. Porque hoje a gente vende muito essa transformação de vida financeira através do artesanato em resina. Então, a resina hoje não é o fim, é o nosso meio. Tá? Eu sempre brinco com as alunas que eu falo, se eu pudesse ensinar como enlatar cocô e isso fosse te dar dinheiro, eu ensinaria. Meu foco é a transformação financeira. A resina é só o meio para você conseguir fazer isso, porque é um meio que eu sei que funciona com investimento baixo para você trabalhar dentro da sua casa, independente do seu grau de instrução. Então, eu consigo atingir um público que às vezes é mais simples, com uma situação mais precária, com menos condições financeiras, e esse público vê talvez uma luz no fim do túnel que ninguém nunca mostrou, sabe? E o mapa, né? E aí ela tem um mapa pra seguir, caminho. não ela não entra ali Porque se eu só entregasse a técnica não garante que a pessoa vai ter um negócio de sucesso. A técnica, eu diria que é menos do que 50% do sucesso. É. A técnica é obrigação. Como é que você vai vender um produto ou um serviço de má qualidade? É. Você não perdura. Ou você pode fazer a técnica super bem. Se você não souber o que fazer com aquilo, ferrou, transforma em dinheiro. Oi, eu sou o Bedu. E aí, você curtiu esse corte do Redilize Podcast? Então já deixa o like aqui, comenta o que você achou e compartilha agora mesmo nas suas redes sociais e com seus amigos e amigas.